Vamos, então, ao nosso último bloco sobre concurso de crimes e estamos falando sobre o crime continuado, tá? Então, vamos dar continuidade aqui ao continuar o crime continuado, né? Nós já fizemos a leitura do caput do artigo 71, né, que tem todos os requisitos do crime continuado, e nós vamos, que é chamado de crime continuado genérico, e nós vamos ler agora o parágrafo único, que tem uma diferença, tá? No parágrafo único diz o seguinte: nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, né, todas as circunstâncias do 59, aumentar a pena até o triplo, tá? Aumentar a pena até o triplo. Anotem isso. Vamos lá. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa do concurso do crime continuado, que nós estudamos antes, tá? Então, lembrem do exemplo que eu passei para vocês. É o mesmo, é a mesma coisa. A diferença é o quê? É que aqui os crimes, eles são praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, justamente por essa reprovabilidade maior, né, crimes violentos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz vai poder, considerando todas as circunstâncias lá, né, do artigo 59, ele vai poder aumentar a pena até o triplo, tá? Em vez de aumentar de 1/6 a 2/3, o que ele vai fazer? Aumentar até o triplo, tá? Porque a reprovabilidade é muito maior, considerando-se, então, aí uma continuidade de crimes violentos, tá? Então, imagine no exemplo que eu passei para vocês, né, do neguinho do blindex fazendo vários furtos, nesse elo global, né, nessa cadeia global. Imaginem que fossem roubos, tá? Roubos, que é um crime praticado contra o patrimônio, mas é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nessa forma, ele poderia, o juiz, considerando essas circunstâncias, aumentar até o triplo, tá? É isso aí que está dizendo o parágrafo único do artigo 71, que fala sobre o crime continuado, tá bom? Pessoal, aí nós temos mais umas questões sobre crime continuado, tá? Muito cuidado com isso aqui. A todo tempo eu falo para vocês de elo global, né? O crime continuado, ele tem os dois requisitos, tá? Ele tem a pluralidade de condutas e a pluralidade de crimes, né? Que a pluralidade de crimes é própria do concurso de crimes. Se tem pluralidade de condutas, que inclusive, se ficasse só aqui, nós teríamos o quê? Nós teríamos um concurso material, né? Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Só que qual que é a diferença para o concurso material? É que aqui os crimes são da mesma espécie. Os crimes são da mesma espécie, tá? Cuidado, os crimes são da mesma espécie. E aí, nós vamos ter até uma controvérsia jurisprudencial sobre o que é crimes da mesma espécie, tá? Prevalece ainda, eu já vou falar daqui um pouquinho, prevalece ainda o entendimento de que crime da mesma espécie é aquele crime que está protegendo o mesmo bem jurídico e que está previsto no mesmo tipo penal, tá? Mas nós já vamos chegar aí. Agora percebam que além dessa pluralidade de condutas e pluralidade de crimes da mesma espécie, nós precisamos do requisito subjetivo, que é o elo de continuidade entre esses crimes, tá? Eu uso essa expressão por quê? Porque a jurisprudência gosta muito de usar essa expressão e os concursos públicos também, tá? O que é esse elo de continuidade? É justamente para caracterizar aquela ficção, né, de que é praticado um crime e os outros são subsequentes dele. Ou seja, nas mesmas, mais ou menos, né, no mesmo modus operandi, mesmo tempo, a jurisprudência aceita até mais esse tempo, não precisa ser imediatamente, né? Não precisa ser 1 minuto depois, 10 minutos depois. A jurisprudência aceita até mais ou menos 30 dias depois. Então, vamos usar o exemplo do neguinho do blindex. Ele praticou 2 furtos, por exemplo, um furto desse mesmo jeito, né? Hoje, depois de amanhã ele pratica outro, depois de amanhã ele pratica outro, e ele vai indo. Então, perceba que é a mesma forma, é a mesma circunstância, né? Do mesmo jeitinho. Só que ele dá um tempinho, mas ele vai fazendo os crimes como se fossem encadeados, um o elo do outro, tá? E aí a jurisprudência aceita até mais ou menos 30 dias nesse prazo, né, entre um e outro, tá?
Pode ser até em comarcas vizinhas, não precisa ser na mesma cidade, na mesma rua, tá? E o mesmo modo de execução. E vejam que aí nós temos, além dessas circunstâncias objetivas que perfazem esse elo de continuidade, nós temos o quê? O dolo global unitário, que é o elo global unitário. Inclusive, isso aqui caiu na recente prova do Ministério Público do Goiás, tá? E tanto o STF quanto o STJ exigem esse dolo global. E o que é esse dolo global? É justamente o agente querer praticar as condutas dessa forma. É o agente entender que ele quer praticar, né, esses crimes dessa forma sequencial, com esse mesmo modus operandi, entenderam? Então, ele tem consciência, ele sabe que ele vai fazer assim, o neguinho do blindex, né, tá famoso agora o neguinho do blindex, ele sai para praticar os crimes, ele já sai com isso, ele vai praticar, ele já seleciona tal loja, entendeu? Todas à noite, né? E ele faz isso hoje, faz isso amanhã, faz isso depois, no mesmo modus operandi, na mesma forma de abrir o index. Então, assim, ele já sai com essa ideia, não é que de repente ele resolveu, né, aproveitar a oportunidade, ele já sai com isso, né? Ele tem noção, ele sabe, ele pode até achar uma outra loja que não estava inicialmente pensando em abrir, mas ele vai lá e abre da mesma forma, com o mesmo dolo, tá? Esse é o dolo global. E aí, eu vou trazer para vocês aqui uma atualização doutrinária bem interessante. Vixe, ficou meio apagado aqui. Que se chama de crime parcelar, tá? O que é o crime parcelar? Isso também é jurisprudência, os concursos adoram. Crime parcelar é justamente um desses crimes que fazem parte dessa cadeia global do crime continuado. É uma parcela desses crimes, tá bom? E aí, retornando à questão do crime da mesma espécie, eu adiantei para vocês, né, ainda prevalece o entendimento de que é o mesmo bem jurídico e o mesmo tipo penal. Agora, percebam que o STJ, ele tem externado um posicionamento um pouquinho diferente, tá? Ele tem admitido o concurso continuado para aqueles crimes que protegem o mesmo bem jurídico, mas ainda que estejam em tipos penais distintos, tá? Desde que proteja o mesmo bem jurídico, não tem problema, vai haver crime continuado, tá? Então, desde que sejam, por exemplo, crimes contra a vida, pode haver crime continuado. Desde que sejam crimes contra o patrimônio, né? Furto e estelionato, por exemplo, vai entrar no crime continuado, tá? Agora, cuidado, o Ministério Público de São Paulo tem uma tese, né? Que diz o seguinte, que não há continuidade entre roubo e latrocínio, porque não estão protegendo o mesmo bem. Vocês poderiam imaginar, mas o latrocínio é um roubo, uma espécie de roubo. Então, poderia haver um crime continuado aí entre roubo e latrocínio, né? Protegem o mesmo bem jurídico e são crimes da mesma espécie, estão no mesmo tipo penal. Mas aí o MP de São Paulo trata a seguinte tese, olha, apesar de eles, né, estarem no mesmo tipo, no latrocínio também tem a vida, não é só o patrimônio. Então, são bens jurídicos distintos, não vai ter essa ficção, que essa ficção jurídica do crime continuado, ela acaba sendo uma benesse, né, uma política criminal visando aí a questão dos números de segurança pública, mas acaba sendo uma benesse para o réu, tá? Então, nesse caso, não, vamos aplicar o cúmulo material, tá? Perceba, entre roubo e extorsão, por exemplo, né? Na verdade, não há continuidade. Por quê? Porque apesar de protegerem o mesmo bem, eles estão em tipos penais distintos, tá? Então, muita atenção com isso aqui para a caracterização do crime continuado, tá, pessoal? Vamos lá. E aí, vamos imaginar, pena que ficou desconfigurado, mas não tem problema. Vamos imaginar que no caso, né, no exemplo que eu dei para vocês aqui do neguinho do blindex, foram 4 ou 5 furtos à noite, aí depois, né, mais 2 dias depois, ele pratica da mesma forma. Então, percebam que tem, né, vários crimes. Como que nós vamos aplicar essa fração de aumento? De 1/6 até 2/3. Ou nos casos de crimes violentos, né, até o triplo, observado as circunstâncias do 59. Então, de acordo com a jurisprudência, né, eu trouxe aqui para vocês, depois você acessa no material, ela tem uma jurisprudência novinha, de acordo com a jurisprudência,
vai ser a fixação conforme o número de crimes praticados, tá? Então, se tem lá uma continuidade entre 2 ou 3 crimes, né, a fração de aumento vai ser, obviamente, menor, mais próxima de 1/6. Agora, se forem 20 crimes, então a fração de aumento já vai, né, um pouquinho maior, tá? Essa é a jurisprudência no caso. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui eu trouxe algumas também enunciados em tese do STJ, tá? Porque são atualizações jurisprudenciais extremamente importantes, tá, pessoal? Vocês têm que estar atentos às atualizações tanto do STJ quanto do STF, tá? Muito importante. Então, não vou conseguir passar todas em razão do nosso tempo, mas elas estão no material, tá? E eu vou passar algumas com vocês para a gente fazer uma revisão, tá? Outra questão, pessoal, muito importante também, que está aqui a jurisprudência. Olha aqui para mim. Aí, às vezes, a pessoa me diz assim, tá, prof, mas existe aquele cara que ele é um super estelionatário. Ele é um super estelionatário. Só que não tem diferença. Só que, assim, o estelionato que ele pratica não é nas mesmas circunstâncias, não é do mesmo modo, né? Não tem o mesmo modus operandi. Então, como que faz? Nesse caso, não é continuidade, né? Nesse caso, não é continuidade. Então, nesse caso, nós vamos aplicar o quê? Concurso material, tá? Concurso material. Então, percebam que essa habitualidade, né, delitiva é diferente de continuidade delitiva, tá? Essa habitualidade faz dele o quê? Um estelionatário contumaz, né? Agora, para aplicar essa benesse, né, da continuidade delitiva, da exasperação da pena, então tem que estar provado esses requisitos, né? Os mesmos modos, as mesmas circunstâncias, né? E esse elo global, a pessoa, o agente tem que ter esse dolo global de praticar essa sequência de crimes havidas como, né, sequenciais do primeiro, tá? Então, tem uma diferença muito grande entre os dois, tá bom? Pessoal, então vamos voltar aqui, só para a gente fazer rapidamente uma incursão nas atualizações, tá? Não deixem de ler este conteúdo. Então, vamos lá. Vejam aqui. A Lei 12.015, ao incluir no mesmo tipo penal os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, então veja, nós estamos falando de mesmo tipo penal, tá? Possibilitou a caracterização de crime único ou de crime continuado entre as condutas, devendo retroagir, tá? Para alcançar os fatos praticados antes de sua vigência, por se tratar de norma penal mais benéfica, que é princípio geral de direito penal, tá? Então, percebo aqui que delito de estupro e atentado violento ao pudor, eles sempre protegeram o mesmo bem jurídico, né? Só que com a alteração da lei, o que aconteceu? O legislador unificou no mesmo tipo penal o estupro e o atentado violento ao pudor. Então, para caracterizar, né, crime continuado, a gente precisa de pluralidade de condutas, né, pluralidade de crimes, de resultados, e que esses crimes sejam da mesma espécie, tá? Então, nesse caso, nós temos o quê? Crimes da mesma espécie, mesmo bem jurídico e no mesmo tipo penal. E aí, o que está dizendo aqui o enunciado do STJ? Que justamente, por ser uma benesse, crime continuado, né, que é aplicar a pena de um deles e exasperar de 1/6 até 2/3, né, que fica um pouco menor essa pena do que aplicar o cúmulo material, do que somar as penas. Então, sendo norma penal benéfica, vai retroagir para beneficiar o réu, ainda que os fatos tenham sido praticados antes da vigência da lei, tá? Então, muito importante essa atualização aqui do STJ, tá? Aí aqui, admite-se continuidade delitiva nos crimes contra a vida, por quê? Justamente porque se eles estiverem no mesmo tipo penal e estão protegendo o mesmo bem jurídico, vida, vai se admitir a continuidade delitiva, tá? E vejam, não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, 157, e latrocínio, tá? Por quê? Porque eles não são da mesma espécie. E aqui está de acordo com o entendimento do enunciado, né, da tese do Ministério Público de São Paulo, que a gente havia conversado, tá bom? Não há continuidade delitiva entre latrocínio e roubo, tá bom? Por quê? Porque não são da mesma espécie, né? Ou seja, eles protegem
o mesmo bem jurídico, só que no latrocínio ainda tem a vida, tá? Ainda tem a vida. Bom, pessoal, esse foi o nosso módulo sobre concurso de crimes. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a diferença, né, com crime continuado, concurso material, concurso formal. Fico à disposição de vocês para os esclarecimentos e não deixem de revisar o material junto com o código também, tá? Um beijo, muito obrigada a todos vocês.